Então, fala galera que me acompanha, tudo beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Rian Antunes e esse é o canal Direcionando. Lembrando que se você não sabe, eu te dou a direção. Galera, hoje eu estou sem o auxílio da minha produção, então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo sozinho, né? Então tem essa diferença um pouquinho, né, entre o professor estar à frente do quadro, né? Porque é justamente o período em que eu ligo a câmera e tudo mais. Mas vamos lá, galera. Ó, então a gente hoje tem uma videoaula bacana, né? Ou seja, da nossa disciplina de Sociologia, né, que é mostrar, na verdade, o quê? As ciências sociais, né, como fruto de transformação social, né, como fruto da transformação social. Então a gente vai ver, na verdade, né, como foi que as ciências sociais elas foram cada vez mais ganhando espaço, né, dentro da contemporaneidade, né, ou seja, dentro dos espaços atuais que a gente tem hoje em dia, ok? A gente sabe, né, que não é uma disciplina que é bastante, como a gente pode dizer, não é bastante acompanhada como deveria ser, beleza? Já que é uma disciplina, né, que assim como todas as áreas da humana, né, mas das humanas, né, mas é uma disciplina cada vez mais que desperta, né, o nosso olhar crítico, né, perante as sociedades, enfim, perante as noções políticas e tudo mais, ok? Então a gente vai praticamente, né, começar essa videoaula de hoje mostrando, né, que movimentos revolucionários, beleza, galera? Influenciaram bastante, né, ou seja, para que as ciências sociais pudessem cada vez mais aparecer, né, e que as pessoas pudessem cada vez mais perceber. Tanto é que é basicamente ali no século XIX que as ciências sociais são consideradas praticamente uma ciência mesmo, ok? Então a gente tem aqui, né, o professor destaca, né, primeiramente a Era das Revoluções, como a Revolução Industrial, por exemplo, né, que chegou ali na Inglaterra, né, no início do século XVII para o início do século XVIII, e ela veio com o quê? Ela veio com uma nova forma de produzir. Então ali as sociedades estavam com o quê? Estavam com um novo modo de produção, ok? E isso fez surgir, por exemplo, políticas de cercamento dentro da Inglaterra. E o que eram essas políticas de cercamento, galera? Era simplesmente o quê? Os campos que estavam fechando, né? Para que as pessoas desempregadas, né? Ou seja, desempregadas do campo, pudessem cada vez mais serem direcionadas para o quê? Para as indústrias e para as fábricas, já que essa era a onda do momento, ok? Então, ó, tanto a Revolução Industrial, assim também como a Revolução Francesa, né, também é característica da ascensão das ciências sociais diante da humanidade, beleza? Porque a Revolução Francesa, ela veio com liberdade, igualdade e fraternidade como principal ideologia, ok? Então, ou seja, é um movimento, né, a Revolução Francesa é um movimento influenciado pelo movimento iluminista, beleza? Que tem como definição, galera, o esclarecer, beleza? Esse esclarecer era esclarecer realmente a sociedade daquela época. A humanidade vivia praticamente o quê? Vivia mais pelo lado da emoção do que pelo lado da razão, ok? Então as sociedades daquela época obedeciam praticamente o quê? O que o rei mandava, ok? O que o clero com a nobreza, né? Que o clero era a Igreja Católica, né? Junto com a nobreza, né? Praticamente mandavam também. Beleza, gente? E quem ficava sustentando esse sistema de pirâmide inteiro, né? Ou seja, apenas obedecendo a ordem desses aqui, eram apenas quem? Os camponeses e os burgueses, né? Que eram os comerciantes. Beleza? Então, os movimentos iluministas, né? As filosofias dos princípios iluministas acabavam praticamente o quê? Acabaram despertando, né, tendo um estralado mentalmente da humanidade naquela época. Então a população francesa começou a enxergar com outros olhos, né, praticamente começaram a praticar a sociologia, a ciência política, né, as ciências sociais, começaram a praticar realmente, ou seja, a entender que o quê? Que eles eram quem praticamente sustentava todo o luxo e regalia que tinham, por exemplo, os sistemas de reis, né? Ou seja, os sistemas monárquicos, né? Ou seja, também, em outras palavras, o Estado absolutista, né? Que era um Estado que favorecia apenas o quem? Apenas as monarquias. Ok, galera? Então as sociedades foram cada vez mais o quê? Tendo esse estralar, ou seja, enxergando cada vez mais o quê? O lado da razão do que o lado da emoção. As sociedades foram cada vez mais percebendo que eles sustentavam toda essa pirâmide, né? Ou seja, com impostos cada vez mais altos, enfim, com trabalhos cada vez mais precários e tudo mais. E que o povo aqui vivia sobre o luxo, vivia sobre as riquezas e regalias.
tanto o clero, quanto a nobreza, quanto os reis, ok? Então, ou seja, é nesse período também que a gente tem, né, ou seja, a ascensão da burguesia, beleza? Só encerrando aqui, ó, tanto como ideologia política, né, a liberdade, a igualdade e fraternidade, o povo da França realmente vai até tomar o poder, né, ou seja, vai à frente do Estado absolutista, né, ou seja, do sistema monárquico da época, né, cada vez mais o quê? Influenciados pelo fenômeno iluminista. Então a população, na verdade, se cansou, né, basicamente, de toda essa situação vivida por eles. Eles praticamente abriram a mente, né, ou seja, abriram os olhos, né, trocaram as lentes dos olhos para outra realidade, né, já que o iluminismo, né, fez eles praticamente se esclarecerem, né, ou seja, praticamente viviam dentro da idade das trevas, né, como muitos chamavam, ok? Então, né, ou seja, cada vez mais, né, fez surgir e eles realmente tomaram o poder. Né, por isso que ficou aí, né, famosíssimo esse movimento, né, da Revolução Francesa. Ok, galera? Então vamos lá. Então a gente é nesse período também que a gente tem a consolidação do sistema capitalista, ok? Que tem como principal filósofo, enfim, como principal escritor Karl Marx, ok? É um sistema que, segundo ele, né, ou seja, tem uma acumulação de capital muito grande, ou seja, é um sistema que reforça as desigualdades sociais. Por quê? Porque uma acumulação de capital muito grande. Porque o patrão sempre vai ganhar cada vez mais, né, e o empregado cada vez menos. Ou seja, então, por exemplo, para que exista a riqueza, né, dentro do sistema capitalista, é preciso ter uma pobreza. Ok? Não existe essa de patrão e empregado, né, estarem praticamente igualados, né, ou seja, igualitários, né, como trazem, enfim, outras filosofias econômicas, né, como socialismo, enfim, como comunismo. Assuntos que a gente vai ver depois, ok? Então, ó, o sistema capitalista, ele vem mais com essas características, ou seja, predomínio da propriedade privada, né, sociedades cada vez mais em classes, ou seja, pobres, ricos e tudo mais, ok? Enfim, a gente tem essa consolidação do sistema capitalista, porque quem favorecia nessa consolidação do sistema capitalista era a própria era revolucionária, ok? A Revolução Industrial fez também ele cada vez mais se consolidar, ou seja, se consolidar como sistema, né? E depois ele foi cada vez mais dominando o mundo, né, como a gente pode perceber. Ou seja, em várias nações, né, daquela época, enfim, ainda existiam os modos de produção mercantilista, ainda existia, por exemplo, escravidão em alguns países, né? Então, quando começa a se consolidar o modo de produção capitalista, é que a galera começa a dizer o quê? Não, que a gente precisa modificar alguns tipos de produção existentes em algumas nações, em alguns estados, né? Enfim, por quê? Porque a gente não precisava mais ter escravos. Beleza, galera? Tanto é que, tipo, a escravidão no Brasil não acabou, não foi por uma bondade, enfim, da princesa nem tudo mais, não. Era uma necessidade muito grande. Acabar com a escravidão para que, né, os escravos libertos, né, pudessem cada vez mais entrar dentro do modo de produção capitalista para que depois eles pudessem, né, enfim, com os salários mal pagos, enfim, com os sistemas assalariados, eles pudessem consumir e dar ênfase ao sistema capitalista. Porque o sistema capitalista ele precisa, né? Ele precisa produzir e ele precisa que, para que ele possa produzir, ele precisa ter consumo. Beleza, gente? Então, ó, só finalizando aqui, as ideologias, né, da Revolução Francesa, né, favoreceu muito, né, ou seja, mas muito mesmo, as principais constituições dos principais estados-nação do mundo, beleza? É por isso que a gente tem a Declaração Universal do Homem, né, e do Cidadão, beleza? Todos os quesitos e todos os artigos dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, vem, né, ou seja, como ideologia, né, principal a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então é diante desse período aqui que começa a surgir cada vez mais os estados-nação no mundo, beleza? Ou seja, a galera começa a perceber que a igreja, né, tanto como a nobreza, tem que se afastar cada vez mais das ciências políticas. Enfim, é aqui que começa praticamente a surgir
os três poderes, né? Ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, beleza? Assuntos pelas quais a gente também vai debater um pouco a mais, é porque o professor precisa apenas de uma aula para discutir as questões de Estado-nação, beleza? Enfim, então, galera, é neste período aí que começa, né? Ou seja, a evoluir cada vez mais as sociedades. As sociedades começaram a evoluir cada vez mais, porque elas começaram a despertar, né? Ou seja, cada vez mais esse olhar para essa outra realidade, beleza? Eles começaram a entender, galera, presta atenção, eles começaram a entender que, né, o povo, né, não precisa temer ao governo, e sim o governo é quem precisa temer ao povo. Beleza? A gente tem que levar essa filosofia para o resto das nossas vidas, porque somos maioria. Ok, gente? Então, ó, é por isso que nesse momento vai surgir a sociologia, assim também como vem surgir a antropologia, né? Ou seja, a sociologia como os estudos das sociedades, a antropologia como o estudo do homem e a ciência política como o estudo da própria política diante dos estados. Ok, galera? Então vejam aí como foi se dando, né? Ou seja, essa ascensão das ciências sociais. Ou seja, tanto dentro da Revolução Francesa, quanto dentro da Revolução Industrial, a galera foi cada vez mais o quê? Enxergando, ou seja, a realidade com outros olhos, né? E o que favoreceu também isso, né, foi o movimento iluminista, né, que vinha praticamente como a definição de quê? De esclarecer as sociedades, né, diante da realidade vivida, diante da realidade observada. Então as sociedades cada vez mais começaram a pensar pelo lado da razão e não pelo lado da emoção. Então as sociedades acreditavam cada vez mais que se eles se unissem, né, se eles se unirem, eles poderiam sim conseguir o que quiserem, né, ou seja, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E quisera, né, se a gente pudesse pensar cada vez mais dessa maneira. Nós somos maioria, beleza? O governo deve temer ao povo e não o povo temer ao governo, beleza, gente? Então vejam aí como foi se dando, né? Ou seja, esse processo foi um processo, não foi de uma hora para outra que as ciências sociais se consolidaram, né? Ou seja, foi movimentos e movimentos que foi praticamente o quê? Foi fazendo com que as sociedades começassem a enxergar cada vez mais a realidade vivida, né, e não concebida, né? Ou seja, eles viviam e praticamente não enxergavam e não tomavam consciência de classe diante dessas coisas. Beleza, gente? Galera, essa foi a nossa videoaula de hoje de Sociologia, né, que trouxe como tema as ciências sociais como fruto da transformação social. Beleza, galera? Então vamos encerrando aqui essa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que se você não sabe, eu te dou a direção. Galera, fica aí enquanto eu desligo a câmera, beleza? Aproveita, pode pausar esse vídeo e fazer, enfim, anotações possíveis. Lembrando, né, qualquer dúvida você pode fazer uma pergunta nos comentários, enfim, qualquer dúvida relacionada ao assunto. Beleza, galera? Fui, galera. Lembrando que se você não sabe, eu te dou a direção. Tchau, gente!